Você comentou, né, que ele foi para uma outra terra de vikings, né, que era a Normandia. Isso é interessante, é até mostrado na série Vikings, né? Isso, a Vikings mesmo. Isso, Vikings. Porque que o personagem que na série é irmão do Ragnar, né? Mas é uma liberdade poética ali da série. Mas o personagem que se chama Rollo, ele é levemente baseado, né, num personagem histórico, né? Que deu origem aos normandos lá. O Rollo realmente existiu, e em português é Rolão. É um nome bem bonito. E basicamente, assim, Escandinávia é o nome que a gente usa hoje. Os medievais chamavam quem morava no norte de homens do norte. Por quê? Porque moravam no norte. E aí era Northman, né, em inglês, e Nordman, ou alguma coisa do tipo em francês. Então, normando é de Normandie, que é homens do norte, né, os homens que moram no norte. Pra gente resumir muito, quando os vikings atacam a Inglaterra, eles também estão atacando o norte da França. E aí o rei chega e fala assim, cara, não aguento mais, toma essa parte do norte aí, fica aí, faz o que você quiser e não enche mais o meu saco. Porque a Dinamarca, diferente do resto da Escandinávia, ela é colada na Europa Central. Então você não precisa pegar um barco para ir para a França. Os dinamarqueses simplesmente tinham que andar e chegavam na França, então era muito mais fácil. Muitos dinamarqueses atacavam. E aí eles se expandiram e foram para a Normandia. Então a Normandia é como se fosse a Danelaw lá na Inglaterra. O rei deu e falou, vai, é seu esse do cara. E deu esse título de duque, inclusive, né, pro Rollo, né, o Rolão, né. Rolão. E daí vem essa dinastia, né, de duques ali da Normandia, que são descendentes, né, desse povo ali da Escandinávia. Então quando a gente vai falar dessa batalha, basicamente, são dois vikings que estão indo querer pegar a Inglaterra. Um viking que é o dinamarquês, um viking norueguês, desculpa, que se achou no direito porque o Eduardo o Confessor tinha prometido pro Hardacanuto ali o trono, e um outro viking que estava na França, na Normandia, porque também prometeu, acho que pro vô dele, ou pro pai, o trono, falou, também quero, e é isso. É justamente a morte do rei Eduardo que o Raul falou em 1066, né, só pra gente pegar o fio da meada depois. E a batalha foi, coincidentemente, nesse mesmo ano. Né? Aí eu acho que você podia falar um pouquinho desses dois vikings aí, quem que era cada um aí que queria disputar. O que aconteceu, assim, o Guilherme já estava se preparando, já sabia que acho que o Eduardo estava doente e tal, o Eduardo não. O Eduardo estava doente, então já que sabia, então o Guilherme já estava se preparando há 9 meses para essa invasão aí. E ele morre em janeiro. Reunindo tropas, comprando armas, esse tipo de preparação assim já? Porque uma coisa que a gente... Então. Uma coisa que a gente pensa é que os exércitos eram que nem hoje, tá um exército pronto, vamos pra guerra, vamos, tá aqui, tchau. Não existia exército. Não tinha exército nacional, né? Não tinha. Tinha as forças de cada nobre, e aí tinha, então, até você reunir uma tropa, e você vai falar de números, fala, nossa, demorou tudo isso pra reunir isso de gente, mas era assim. E tinha cara que tava na bordinha, perto da Inglaterra, do Canal da Mancha, tinha cara que tava no sul da França, então imagina até o cara vir, não tinha trem, avião. Não, trazendo porco, vaca, a mulher, os filhos. Isso, pra um cavaleiro ir lutar, isso a gente, né, vamos falar já cavaleiro, já pode falar a partir dessa época. Um cavaleiro lutar, ele leva o seu escudeiro, ele leva a sua infantaria, ele leva seus arqueiros, ele leva o cara que faz o pão, ele leva o armeiro, ele leva gente. Eu já vi uma vez algum livro que é muito mais ou menos, né, depende, tá, mas sei lá, pra cada cavaleiro vem 15 pessoas juntos, isso quando não traz mulher, filho, sei lá o quê. Então, assim, pra cada homem combatendo tem pelo menos 5 atrás. Então, homem, mulher, enfim, 5 pessoas atrás. Então é uma galera que se desloca. Então demorou um tempo, uns 9 meses já tava lá, mas quando o cara morre, o Guilherme falou assim, eu vou. E ele ia. Tanto que o próximo, né, que é o Harold Godwinson, que foi... a gente pode já entrar nisso, mas quando o Guilherme falou que ia, esse cara, o próximo rei inglês, já tava esperando ele. E aí é que deu uma merda gigantesca, já tava esperando ele. Pra gente falar o que aconteceu, né? Porque que os dois reis que falaram, quero, não foram aceitos, né? Então assim que o Eduardo Confessor morre, o Guilherme da Normandia fala, eu quero porque me prometeu aqui. E ele manda carta, fala, esse negócio é meu, o trono é meu. E aí a gente já vai falar da corte lá, né? Existia uma corte que se unia. A Inglaterra sempre é famosa pelos barões, né? Que se reuniam para decidir as coisas. Só que o outro Haroldo, então a gente pode chamar aqui, tem o Haroldo Godwinson, que é o cara da Inglaterra, e tem o famoso Haroldo Hardrada, Harold Hardrada,
que é o último rei viking, é famoso por isso, ele é o último rei viking e tal, também falou, cara, essa parada é minha, mandou carta, mandou mensageiro, ó, eu quero, ó. Só que os ingleses não aguentavam mais vikings enchendo o saco da Inglaterra, então, vikings 200 anos atacando, dividiu a Inglaterra no meio, aí o Eduardo, o Confessor, volta em 1041, então, putz, finalmente voltou um rei inglês aqui, um rei anglo-saxão, e aí o cara morre e vai voltar viking de novo. Então a corte ali, os barões ingleses não aguentavam mais, a nobreza inglesa não aguentava mais. Eles sabiam que se ele deixasse um viking entrar, seja o norueguês, seja o normando, o francês dali da Normandia, eles iam perder poder, que foi o que a gente vai ver aqui realmente. E eles iam perder títulos de nobreza, eles iam se ferrar. Então ele falou assim, nem ferrando, não vamos colocar nenhum desses dois vikings, nem o norueguês, nem o normando, vamos colocar um cara aqui. E foi esse Harold Godwinson. Haroldo, Godwinson, enfim. Rola uma treta, né, entre os dois Haroldos, uma batalha numa ponte, se não me engano, né? A Batalha dos Haroldos. É agora que a gente vai falar disso, porque o cara tava esperando no sul, lá no sul, tava esperando o Guilherme vir. Ele ia em abril. Só que teve um mau tempo e não rolou. Ele falou, não, é melhor a gente não ir porque o Canal da Mancha ele é muito violento e não é uns barcões, era tipo o barco viking na época, ainda era mais ou menos aquele barco viking. Então se tá muito ruim, o barco vai virar, vai bater na pedra, enfim, não é legal. Não precisa nem virar não, a viagem deve ser desconfortável pra cacete, né? Só por isso só já dava pra adiar já. Mas ia perder, né? A marinha inglesa, né? Mas não existia, nessa época não existia a marinha, sabe? As guerras navais eram raríssimas nessa época, na Idade Média, entendeu? Porque os barcos eles não eram feitos pra isso. No máximo você colava um barco no outro, atirava flecha e tentava invadir o barco do outro. Então o nosso tinha que ser bem pensado para atravessar o Canal da Mancha. Só que nisso, o Harold Hardrada lá em cima falou, cara, vou aproveitar que o rei tá lá embaixo esperando o outro e vou atacar por cima, e literalmente, atacar por muito em cima. E aí acontece a Batalha de Stamford Bridge, da ponte de Stamford, que é famosa, que teve um viking lá, Berserker, que segurou na ponte, um monte de inglês lá. Só que a merda é que... com certeza aconteceu e foi verdade mesmo. Com certeza. Se dizem porque é verdade. O cara certamente estava sem camisa e ele tinha uma barba que chegava ao seu umbigo e ele estava embriagado. O desenho é exatamente assim, um cara sem camisa, não, com certeza foi isso, com certeza. Com um machado de duas mãos. Chifre, capacete de... E aí tá. Não, tudo tem limite, tudo tem limite. Mas dizem que ele segurou por tempo suficiente para as tropas do Harold Hardrada se organizarem. Porque o que aconteceu? O Haroldo inglês, o Haroldo Godwinson, falou assim, cara, tô esperando o outro aqui, ele não veio, e tá o norueguês lá em cima. Eu vou rápido, eu vou marchar muito rápido, porque o cara não vai estar me esperando e eu vou pegar eles de surpresa. E realmente aconteceu, eles ganharam, porque os ingleses ganharam dos noruegueses, assim acaba a Era Viking, né, essa parte da Era Viking.